Fala Render People, tudo bom galera? Olha só, hoje qual é o assunto? Já pensou, você tem que entregar vários renderings, fez várias cenas, de repente tem um projeto inteiro lá com 20 ambientes e o cliente pediu alteração e esses 20 ambientes era só mudar uma corzinha, fazer um negócio, você alterou todos os arquivos e poxa, precisa mandar 20 renderings. Caceta, é render pra caramba, né? Como é que você vai fazer para enfileirar esses renderings? Bom, talvez você tenha visto no último vídeo que eu mostrei que existe uma maneira utilizando o Backburner para você enfileirar os renderings e deixar eles rodarem automaticamente um após o outro, né? Porém, eu te mostrei como fazer isso no último vídeo e se você ainda não assistiu esse vídeo, para esse vídeo e vai lá ver o vídeo que chama Backburner uma máquina. Porque nesse vídeo lá eu mostrei como que o Backburner funciona. Entendeu? As três peças dele, o Manager, o Server e o Monitor. Eu falei sobre isso e é legal você dar uma olhadinha. E eu ensinei como configurar um computador. Eu tenho um computador apenas e eu preciso mandar render aqui, só que eu não quero que eles comecem agora. Eu só quero dizer, ó, precisa renderizar isso, precisa renderizar, vai enfileirando. E antes de eu ir embora, eu ligo o meu server e ele começa a renderizar a fila de render e eu posso ir embora e eles vão terminando todos eles, tá? Acontece que eu estou fazendo isso da minha própria máquina, onde eu abri o Manager, foi configurado, na verdade não precisou nem configurar, foi só ligar ele e o server é a mesmíssima coisa, não precisei configurar, só precisei abrir ele para eles funcionarem, tá? E o esqueminha de como mandar do 3D Studio Max. Porém, se eu estou num escritório e eu quero ter a felicidade, gente, de ter mais computadores e tiverem configurados. Eu vou mostrar para você como configurar o computador da galera. Para que antes deles saírem, você só diga assim, ei fulano, só antes de sair, só liga o server aí. Para que ligar o server? Para uma coisa muito simples. A pessoa vai estar trabalhando, às vezes você já foi embora e o resto da turma está trabalhando ainda. Quando eles forem embora, eles ligam o server e assim que eles ligarem o server, ele vai pegar o primeiro job que tiver lá na fila do Backburner e vai abrir na máquina deles automaticamente e vai renderizar aquele render. E os das outras máquinas vão fazer exatamente a mesma coisa. Cada um vai pegar um arquivo e vai ficar renderizando. No outro dia de manhã, você chegou e está todos os 20 renderings pronto, porque as várias máquinas, cada um pegou um arquivo e assim que terminou um arquivo já começou a abrir o outro. Enfim, né, gente? Eu vou mostrar para você na prática como configurar um computador para ser o gerenciador disso tudo e como configurar os servers das outras máquinas para que simplesmente abrindo o server ele já comece a renderizar os arquivos que estão na fila. Vamos lá. E para tanto, eu vou compartilhar a minha tela. A minha tela tem aqui um arquivo do 3D Studio Max. Um aviãozinho aqui, ó. Ih, as rodinhas ficaram ali, o trem de pouso, querido. Mas vamos lá. Não é isso que importa. O que importa agora é que a gente precisa mandar um render. E eu vou vir aqui e vou mandar render. 9999999. Eu vou configurar o meu computador lá, outro computador para ser o Manager. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar aqui na minha redezinha, já está tudo certinho, né? Esse aqui é um outro computador lá da minha Render Farm, por isso o nome RF, Render Farm 206. Então tem um computador que chama RF 206. E para configurar eu preciso saber algumas coisas, tá? Uma é o nome dela, RF 206, é o nome desse computador. Você não vai ter isso, né? Então você pode descobrir o nome do seu computador abrindo isso aqui, vindo em esse computador, propriedades, aqui ó, Computer Name, RF 206. Se você quiser mudar o nome, só vir Change Settings e mudar o nome, né? Mas não é isso que você quer fazer agora, você só quer saber o nome do computador e o nome é RF206. Outra coisa que você precisa saber do computador é o seguinte, é o IP. E para descobrir o IP desse computador, você vai vir aqui e vai digitar Command Prompt, o prompt de comando, e vai digitar ipconfig. Fazendo isso, vai pingar ali ó, e vai aparecer aqui ó, em IPv4 address 192.168.0.39. Então esse aqui é o IP do computador RF206. Você vai anotar isso aí tudo? Beleza. Uma vez anotado, você já tem as informações que você precisa para configurar as máquinas. E vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um Manager aqui nesse computador. Manager
é o gerenciador do Backburner. Eu vou vir aqui e vou digitar Manager. E vai aparecer esse carinha aqui, ó, que eu vou abrir ele. E ao abri-lo, se você já estiver acostumado a abrir ele, ele vai abrir essa tela. Se não, a primeira tela que vai abrir vai ser essa aqui, na verdade. Vai ser este cara. E você simplesmente vai dar um OK. Você não precisa mexer em nada, tá? Você só dá um OK. Pronto. Vai acontecer exatamente isso aqui, tá? Então, o seu gerenciador já está aberto. Você pode minimizar isso aqui, ó. Pronto. O seu computador lá está com o seu gerenciador, o seu manager aberto. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o meu computador e quero mandar render lá para o meu manager, correto? E como é que eu faço para mandar renders para o meu manager? Eu faço o seguinte, eu venho aqui e vou mandar um render, certo? Mas eu não vou simplesmente mandar render, eu vou mandar um render, em vez de production render mode, eu vou submit to network rendering. Então eu vou mandar o render para a rede. Olha o que ele faz, ele acaba com o 3D Studio Max, abre isso aqui, tem o nome do job, avião 001, e eu preciso conectar ele lá com o meu servidor. E daí eu posso colocar aqui, ó, RF206, que é o nome do computador que eu tenho que me conectar, lá onde o manager está aberto. Connect. E daí, nós vamos nos conectar com a máquina que está ao servidor. Será que eu fechei ele lá? Ou será que eu só minimizei? Vamos descobrir isso agora. O manager está aqui. Vamos voltar. Disconnect. Ou você pode tirar o Automatic Search aqui, ó, e colocar o IP dele. Eu acho que vai ficar mais fácil a gente acertar assim, tá? Porque o que aconteceu aqui quando eu tentei conectar com a RF206, gente? Eu deixei aqui no Automatic Search. E eu vou até conectar de novo para você ver o que aconteceu. Por que que demora? Porque ele está conectando. E é importante que você veja isso aqui que eu acabei de ocultar. Mas eu vou mostrar. Gente, ele entrou na minha render farm mesmo. Ele conectou com outro IP. Eu vou desconectar. E vou tirar do Automatic Search aqui. E daí sim, eu tenho que colocar aqui, ó, RF206. Ou o IP. Que vocês lembram qual que era? 192.168.0.39 era o meu IP lá do manager. Agora sim vai conectar na máquina que eu quero, que é a 206. E não lá no manager da minha render farm, onde vocês viram, tinha uma fila do caramba de render. Vou conectar agora. Agora sim está conectado no computador certo. Está conectado no 192.168.0.39, tá? Por isso que a gente precisava do IP. Vamos lá. E agora, a prioridade normal, não vou botar crítico, não vou botar nada. Eu vou simplesmente dar um submit. O que vai acontecer? Ele vai preparar o arquivo ali agora, fazer as configurações necessárias para enviar este job lá para o manager que está aqui no computador 206, tá? Daí o que acontece? Ele não começou porque a gente não tem um server ligado, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou minimizar isso aqui. E eu já enviei o trabalho para lá cá, né? E vamos lá. O que eu vou fazer agora, gente? Eu tenho que configurar o server. E você vai fazer isso nos computadores que você quer que renderize, tá? Eu não preciso mais do meu 3D Studio Max aberto. Não salva. Tchau pra você. Bye, 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 bye. Fechou. Agora eu vou vir aqui e vou abrir meu server. Server. Pum. Vou abrir. A primeira vez que você abre na vida, ele não abre, porque ele está criando uma pasta lá dentro do Explorer, tá? A segunda vez, ele vai abrir. Server. Pronto. E daí, quando a gente tinha um computador só, a gente simplesmente veio aqui e ok, conectou, né? Mas agora não. Agora a gente tem que colocar server name. Isso é um server. E o server name. Eu tenho que botar o nome do computador que eu estou agora. O nome desse computador chama Under. Ok? E eu vou colocar aqui
o IP lá do manager. Ó, enter o manager name or IP. Eu posso botar aqui RF206 ou 192.168.0.39. Então esse cara vai se conectar com o meu manager que tá lá e eu vou dar um OK. Vamos ver o que vai acontecer. Ver se ele vai conectar. Pronto, foi aceito. Inclusive já tá abrindo meu Max, porque Job Avião 001 aqui, ó, já começou. Eu vou minimizar isso aqui. Agora vai abrir um Max, vai abrir todas as coisas. Inclusive eu vou fechar o server. Eu vou vir aqui, ó. Fecha. Tum. Vai dar um erro lá. Mas tudo bem, não está sendo renderizado agora. Eu só abri para mostrar que conecta lá. O que eu vou fazer vai ser abrir o monitor. E vou conectar o meu monitor com o manager name. E o manager name é RF206, lembra? Vou conectar. Agora sim, eu conectei lá com o meu server da 206. E eu estou vendo aqui, ó, o meu computadorzinho aqui, ó, prontinho para começar. Olha o que vai acontecer quando eu abrir o server. Ou seja, vamos supor aqui que você foi lá e mandou uns 20 renderings aqui, ó, e tem uma fila aqui enorme. Você pode ir mudando a prioridade deles, tá? Vem aqui, ó, clica o botão direito, Change Priority, daí você bota quem você quer antes, quem você quer depois. E vai ficar fila de render aqui, só que nenhum render vai começar. E daí, conforme você vai saindo, tipo assim, ah, pô, beleza, terminei meu trabalho aqui hoje. Vamos botar minha máquina aqui para ajudar a renderizar. Eu vou vir aqui e vou vir no meu server e vou ligar ele. Pum. Quando eu ligar ele, olha o que vai acontecer. Esse cara automaticamente ficou verdinho aqui, ó. Já mandou o job aqui pro meu server e ele já vai ser renderizado. Se eu for lá na 206 e já ligar a máquina, ela começa a trabalhar no próximo job e assim por diante, tá bom? Então fica fácil você colocar aí uma fila de renderings e ativar o server de todos os outros computadores para quando eles forem ligados ao server, ele já conecta. Você percebeu aqui que eu não precisei mais configurar o server porque ele já está configurado. Então é uma única vez que você precisa fazer. Quando eu conectar, ele já vai automaticamente conectar no meu manager. Ó, vamos ver mais uma vez, mais um teste. Já está fazendo isso aqui agora. Mas uma coisa importante de você saber é que você precisa, tá? Você precisa aqui no seu computador estar com o manager ligado, tá? Então, ó, fechei lá, daí começou a travar tudo aqui. Mas o importante é que o seu manager precisa estar ligado, senão não adianta nada, né, gente? As pessoas vão começar a mandar render, a ligar os seus servers e eles não vão estar conseguindo conectar. Por exemplo, eu fechei o server aqui e agora, ó, eu não consigo mais me conectar, ele não consegue conectar com isso aqui. Quando eu vier aqui no server, vamos tentar abrir de novo, ó. Vou abrir o server e ele simplesmente não vai começar nada, porque não tem ninguém lá, o manager não tá mandando render para esse cara aqui, tá bom? Ficou claro, gente? Ficou claro como fazer isso para você. Eu espero que você consiga aí fazer vários e vários renderings, que você enfilere todos os renderings. E é o mesmo que eu disse no outro vídeo, existe algumas incompatibilidades aí, depois do Windows 10, Windows não sei o que lá, e daí às vezes o Backburner dá uns pauzinho aí na hora para configurar a primeira vez, tá? Depois que configurou, vai embora, nunca mais dá problema. Mas pode ser que às vezes dê alguma configuraçãozinha ali, e daí eu vou deixar os links aqui de gente que já de repente dá um erro número X 2547 3000, sei lá o que. Eu vou deixar já esses links aqui na descrição do vídeo, que se por um acaso acontecer algum problema, não é para acontecer, é para rodar exatamente o que eu fiz aqui, mas se por um acaso acontecer algum probleminha, você vem aqui na descrição desse vídeo e faz o quê? Confere ali o que pode ter acontecido, tá bom, gente? Eu espero que isso ajude a sua produtividade, ajude você a descansar, podendo dormir tranquilamente, sabendo que os renders estão sendo feitos e renderizados, tá bom, gente?
Se inscreva no canal para poder saber quando eu postar novos vídeos, tutoriais, dicas de 3D. Obrigado por me acompanhar aqui. Curta esse vídeo. Compartilhe aí com quem você acha que também gosta de 3D e tá precisando disso aí. Gente que fica do lado do computador mandando render por render. E comente aqui se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo. Tá bom, gente? Dá-lhe pau, render hard, play hard, né?